Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga, o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu não sei se os irmãos, as irmãs já tiveram a experiência às vezes de assinar um contrato. E geralmente os contratos, aquelas letras miudinhas, um monte de cláusulas, as quais você às vezes não entende nem a linguagem, só advogado entende. E você assina, e lá um belo dia você descobre que você adquiriu uma responsabilidade que não imaginava, e não tem como reclamar, porque você assinou, está escrito, está aqui no contrato. E você se sente como que ludibriado, se sente como foi iludido na sua boa fé. Quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, Jesus nunca ocultou, nunca escondeu as demandas, as exigências de um discípulo. O que você deveria fazer? Quais as responsabilidades para se tornar um discípulo de Jesus? E algumas dessas demandas que o Senhor Jesus colocou, algumas delas, especificamente para algumas pessoas, eram pesadas. Para aquele jovem rico que queria segui-lo, mas não queria abrir mão da riqueza, e não queria abrir mão do amor ao dinheiro que ele cultivava no seu coração, Jesus foi muito claro, sem meias palavras.
Jesus disse: uma coisa te falta, vai e vende tudo quanto você tem, dá aos pobres e venha e me siga. Simples assim, né? Vender tudo. E a Bíblia diz que aquele moço retirou-se triste, pesaroso, porque ele era dono de muitos bens. E o texto bíblico mostra-nos que Jesus simplesmente ficou, como diz assim, na dele. Não correu atrás dele: ô, peraí, vamos conversar aqui, vamos negociar. Ou seja, Jesus estabeleceu as suas exigências e, se ele aceitasse, bem; se não aceitasse, a responsabilidade seria dele. Há outros momentos que Jesus disse assim: aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me cada dia. Jesus disse: se alguém não vem após mim e não coloca até pai e mãe no segundo plano, ou seja, ame pai e mãe menos do que a mim, me ame mais do que pai e mãe. Tenha pai e mãe num segundo plano, e no primeiro plano só Jesus. Ele disse: não pode ser meu discípulo. Mas Jesus também foi muito claro quando disse: odiaram a mim, vão odiar vocês, não se enganem. Se o mundo me rejeitou, não vai ser diferente com vocês. Então não tenha ilusões de viver de bem com todo mundo, se você deseja ser um discípulo que me obedeça e me leve a sério. Porque se o mundo me rejeitou, não vai ser diferente com vocês. Ou seja, Jesus sempre colocou as coisas de uma maneira muito clara. Mas não só nesse sentido, Jesus falando das exigências. A Bíblia também fala dos privilégios de se tornar um discípulo de Jesus. Há demandas, mas há privilégios. Há exigências, mas há bênçãos de ser. E esse texto nos remete a isto. Essa experiência graciosa, a experiência alegre, a experiência gratificante de se tornar um discípulo e seguir o Senhor Jesus. De tal maneira que há responsabilidades, mas há também privilégios extraordinários em seguir o Senhor Jesus. E a parábola que o Senhor Jesus contou é uma cena muito comum da Palestina, onde as pessoas que, não tendo propriedade, não tendo ovelhas para cuidar, elas ficavam nas aldeias, nas cidades, em uma praça. É uma espécie do moderno chapa. Quando um caminhão vai descarregar, você entrando em Sorocaba, você vê aquelas pessoas ficando ali logo depois do pedágio, se oferecendo para um trabalho diário. Assim aquelas pessoas ficavam naquela praça, à espera que alguém os chamasse para um trabalho temporário, para um trabalho diário. E as pessoas ficavam ali naquela expectativa, à espera que alguém os contratasse. Era a bolsa de empregos da época. E geralmente as pessoas eram contratadas por ocasião das colheitas. E no caso aqui, a colheita da uva, que precisava ser colhida de maneira rápida antes que a estação das chuvas chegasse e a chuva prejudicasse a colheita. E as pessoas ficavam ali naquela expectativa de serem contratadas. Alguns eram contratados, outros não. Eu acho que os irmãos aqui alguém já teve a experiência de ficar desempregado. O que significa ficar desempregado? Você é à espera que alguém leia, que alguém indique o seu currículo, que alguém tome o seu currículo na mão e te chame para uma entrevista ou para te contratar. Às vezes as necessidades batendo a porta, as contas chegando, a família passando necessidades e você, o peso
de ser o provedor, a provedora, de pagar as demandas, as necessidades da família. Essa é uma experiência angustiante. Essa experiência é muito ruim. E sobretudo porque a gente, às vezes, quando a gente está desempregado, a gente se sente inútil. A gente se sente a pior pessoa, porque a gente está dependendo de outros, da ajuda de outros.
Senhor não tem aposentadoria. Nós trabalhamos e servimos a vida inteira ao Senhor. Mas a segunda bênção de servir a Cristo, a primeira é de termos uma vida útil. A segunda é de termos um grande patrão. O melhor patrão, servir ao Senhor. Cada um de nós já teve experiências, os que trabalharam empregados, de ter diferentes tipos de patrões. Alguns bondosos, alguns cruéis, alguns sonhando que voltasse à escravidão. Todos nós já tivemos experiências diferentes, mas nada se equipara a servir ao Senhor. Nós sempre trabalhamos para alguém. Mesmo que você diz, eu sou autônomo, você trabalha com a motivação. Você tem um tipo de senhor. Às vezes o teu senhor pode até ser o dinheiro, pode ser o poder, pode ser o sucesso, pode ser o reconhecimento. Em alguns casos, o patrão de algumas pessoas é o diabo, que tem pessoas que trabalham para o diabo. É triste dizer, mas é verdade, há pessoas que trabalham para o diabo. Nós temos o privilégio, Deus nos chama para trabalhar para Ele. Somos convocados para servir ao Senhor, o Criador, o dono do universo. E aqui cabe novamente a lembrança do ensino de Paulo. De Deus somos cooperadores. Que privilégio! Deus te permite, Deus te chama você ser um cooperador. É como o pai e a mãe. Às vezes a criança é pequena, às vezes ela quer ajudar em casa. E o pai e a mãe, às vezes, um pouco de sensibilidade, permite que a criança ajude. Às vezes ela mais atrapalha do que ajuda, né? Às vezes ela não faz exatamente, não faz da maneira adequada, mas você permite. E a criança se sente muito feliz de poder ajudar em casa e começa a lhe ensinar as responsabilidades nas pequenas tarefas. Às vezes a gente é todo atrapalhado, a gente não faz o serviço direito, a gente não lava direito, não varre direito, mas Deus permite que você seja seu cooperador. Que privilégio! Que privilégio! Deus permite que nós participemos do seu grande projeto de redenção, de salvação, e Deus tem um lugar para cada um de nós, há espaço para todo mundo. A obra do Senhor não há lugar para desocupados, sempre há lugar para todos trabalhar. Coisas simples, coisas que aos olhos humanos escapam a significância, o valor, mas aos olhos de Deus são importantes, porque Deus te chama. E Deus nos dá o privilégio de sermos úteis e você participar. Nenhuma alegria e nenhum privilégio se equipara a isto. Por isso todo crente deveria estar sempre disposto e pronto para trabalhar. Há um hino, faz tempo que a gente não canta na igreja. Ah, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Há muito o que fazer. E é um privilégio que Deus nos dá. É uma bênção ser um discípulo de Jesus, porque Deus te chama. Deus te chama para servi-lo. Deus te chama para trabalhar na sua obra. Mas lembre-se de uma coisa, ninguém pode servir a dois senhores. Essa é uma cláusula muito clara do contrato. Não se pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a outros interesses. Ou serve a Deus, ou serve ao diabo. Ou serve a Deus, ou serve o poder e outras coisas que seduzem e fascinam o nosso coração. Mas há uma terceira bênção de servir ao Senhor. Eu queria deixar com os irmãos, as irmãs, nesta manhã. É que este trabalho é um trabalho recompensador. Trabalhamos para o eterno. Trabalhamos
com valores eternos, e há uma recompensa eterna. Há muitos trabalhos às vezes desgastantes, trabalhos às vezes gigantescos, mas que o resultado às vezes eles desaparecem como poeira, uma nuvem. A pessoa passa a vida inteira trabalhando, de repente tudo aquilo desaparece. Parece que foi a experiência de Salomão, ou o autor de Eclesiastes. Ele disse: eu construí casas, eu plantei jardins e pomares, construí reservatórios, comprei e negociei bois, ovelhas, ajuntei prata, ouro e não me neguei nenhum prazer. Mas depois, olhando para trás, eu vi que tudo aquilo era ilusão. Eu percebi que tudo aquilo, o que restou daquilo? O que ficou daquilo? Trabalhei, passei a vida inteira suando, trabalhando que nem um camelo, esforços ingentes, e eu olho para trás, o que restou? O que ficou? O que permanece? O que tenho? Mas quando nós trabalhamos para o Senhor, a recompensa é certa. Os resultados são duradouros. O trabalho em si já se torna uma experiência gratificante e abençoada. Porque os resultados são atribuídos pelo dono da obra, pelo Senhor da seara. Nós servimos a Cristo. Quando servimos a Cristo, os frutos ficam para a eternidade. Não importa se haja ou não reconhecimento. Não importa se construíram monumentos, erigiram placas, formas de lembrar o que fizemos. Não importa. Fizemos para Ele. É para Ele que fazemos. Quando aquela mulher quebrou aquele vidro de perfume valiosíssimo e ungiu o Senhor Jesus, as pessoas se incomodaram. Poxa, podia ter feito uma utilização melhor disso, dado aos pobres. E Jesus repreendeu a todos e diz: ela fez para mim. Fez para mim. Então o valor disso não está no que vocês acham, mas ela fez para mim. É isso que dá sentido, é isso que torna esta ação relevante, permanente, bela, com significado, porque ela fez para mim. Quando nós fazemos para o Senhor, é para o Senhor fazemos. Não é para os seres humanos, os homens, as mulheres. A gente esquece o que os outros fazem. A gente esquece de agradecer, a gente esquece de reconhecer. Uma geração que está presente vê e reconhece, mas a outra geração não se lembra mais. Não se lembra mais daquilo. Nem menciona que aquele irmão, aquela irmã lutou tanto, que sofreu tanto para ter aquela obra, aquele trabalho ali erguido. Nós somos esquecidos, nós somos ingratos. Mas diante de Deus isto não passa. Isto não ocorre. Porque nós temos a certeza da recompensa. Nós temos a certeza que quando você serve ao Senhor, quando você segue a Jesus e procura servi-lo, aquilo permanece e permanece definitivamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Quando você faz para o Senhor. E a carta aos Hebreus diz: ele não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: desde agora a coroa da justiça está guardada, o qual o Senhor Jesus me dará naquele dia. Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz: recebereis a incorruptível
coroa da glória. Ou seja, que não se corrompe, que não se deteriora, que não desvanece, que não se apaga. Uma recompensa duradoura. Privilégio de servir a Deus. Isso é bênção, servir a Deus. Às vezes há muitos crentes que não avaliam o privilégio que você tem de servir a Deus e de servir a este Senhor. Eu estava me lembrando aqui agora daquele senhor no interior do Nordeste. Isso aconteceu alguns anos atrás, que ele, agricultor, morando no interior, ele foi transformando, cada ano que vendia a sua safra, o seu gado, ele não confiava em banco, não deixava o dinheiro no banco, ele trocava aquelas cédulas por moedas, e foi acumulando aquelas moedas, né, sacos e sacos de moeda, com o correr dos anos. E ele escondia em casa aquelas moedas. Mas naquelas mudanças de planos econômicos que nós tivemos, ele esqueceu um pequeno detalhe, de trocar aquelas moedas por a nova moeda. E quando ele morreu, a família foi afoita vasculhar aquele depósito de moedas e percebeu que ali havia centenas, milhares de moedas de cruzeiro, de cruzado, cruzado novo, talvez até de réis, né, guardado ali, e já não valiam mais nada, só podia ser vendido para o ferro velho. Quando nós servimos ao Senhor, você não acumula tesouros dessa espécie. Nós temos o privilégio de fazer coisas que duram para a eternidade, que tem um valor precioso e inestimável. E finalizando esta meditação, o Senhor Jesus chamou pessoas às 6, às 9, às 12, às 15 e às 17. Com isso ele está dizendo que ele chama pessoas em todas as épocas da vida. Talvez você esteja na primeira hora do dia. Talvez você esteja vivendo a terceira hora do dia, às 9. Talvez na fase da sua vida você esteja no meio. Talvez você esteja já mais para o meio da tarde. Talvez você esteja perto das 6 horas. Mas não importa, tem trabalho para você. Há um privilégio, todas as idades, todos os momentos, há um privilégio servir ao Senhor. Que Deus te abençoe.